Uma partícula pontiforme de carga elétrica igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs é deixada em uma região de campo elétrico igual a 100 V sobre m. Calcule o módulo da força elétrica produzida sobre essa carga. Alternativa A, 50 vezes 10 elevado a 5 newtons. Alternativa B, 100 vezes 10 elevado a 6 newtons. Alternativa C, 200 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Alternativa D, 20 vezes 10 elevado a 4 newtons. Ou alternativa E, 2 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Agora vamos à resolução. Para relacionarmos campo elétrico e força elétrica, podemos utilizar a seguinte fórmula. E, que é igual à intensidade do campo elétrico, igual a F, que é a força elétrica, sobre Q, que é a carga de prova. Desta forma, temos que 100 é igual a F sobre 2 vezes 10 elevado a menos 6. Resolvendo, encontramos F igual a 100 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. Representando 100 de forma exponencial, encontramos 10 elevado a 2 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4. Desta forma, encontramos como alternativa correta a letra E. Questão sobre campo elétrico Mackenzie SP. A intensidade do campo elétrico no ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme com carga de 2,7 microcoulomb no vácuo. O enunciado também nos apresenta uma constante elétrica que é invariável, ou seja, ela nunca muda, ela vai ser sempre o mesmo número, que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Para a gente entender a questão, raciocinar, a gente tem que extrair as informações dela e basicamente compreender a questão. Mas o que essa questão pede? Basicamente, ela quer saber, ela nos mostrou que existe uma carga pontiforme de 2,7 microcoulomb no vácuo. E ela quer saber a intensidade do campo elétrico no ponto situado a 2 milímetros dessa mesma carga, a 3 milímetros dessa mesma carga. 2 não, perdão. Vamos lá. Então vamos extrair as informações. Bem, a gente quer saber a intensidade, que é igual a E. A gente tem uma constante elétrica, que colocada em notação fica 9,10 elevado a nona. Esse ponto pode, como na matemática, pode ser considerado um vezes. Uma notação científica é sempre. Então temos o que? 9 vezes 10 elevado a nona. Temos a força, que é 2,7 microcoulomb. Só que para a gente colocar na equação que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente tem que transformar essa carga em coulomb, que transformando fica igual a 2,7 vezes 10 elevado a sexta. Então a gente transformou pau em coulomb, beleza, andamos mais um ponto. Para a gente saber essa intensidade, teremos que usar a devida equação, que é intensidade igual a constante elétrica vezes carga dividido pela distância ao quadrado. Ok, é uma equação básica. Ao a gente colocar as nossas informações, a gente obtém o seguinte probleminha matemático, que é igual a 9 vezes 10 elevado a nona, que é a nossa constante elétrica, vezes 2,7 vezes 10 elevado a menos 6, que é a nossa carga, dividido por 3 vezes 10 elevado a 2. Para a gente resolvermos essa questão, a gente tem que aplicar as propriedades matemáticas na nossa equação que a gente obteve. Que basicamente a gente vai pegar esse 3 vezes 10 elevado a menos 3 elevado a 2 e multiplicar todos os números, com exceção dos 10, por 2.
e a gente obtém o seguinte número: 9 vezes 10 elevado a menos 6. Note que se a gente comparar esse resultado com os resultados acima, que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 2,7 vezes 10 elevado a menos 6, a gente tem membros iguais. E a matemática básica diz que a gente pode cortar essas igualdades. E cortando, a gente obtém o seguinte resultado, que é a nossa intensidade, que é igual a 2,7 vezes 10 elevado a 9. Portanto, temos a letra E.